E aí galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui no nosso esquema de ensino à distância, né? Espero que vocês tenham aproveitado o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula. E essa segunda aula a gente vai falar de uma continuidade do assunto que a gente falou na primeira aula. E aí eu já vou adiantando que as nossas atividades, elas estão sempre incluídas no vídeo. Então vocês vão precisar assistir o vídeo para saber qual atividade tem que ser feita, beleza? Então continuando com o que a gente falou especificamente de ATM. Então vem acompanhando meu raciocínio. Na sala de aula, a gente já entendeu a forma ideal como os dentes devem se tocar. Eu já dei para vocês alguns parâmetros de análise para a gente entender o que seria uma oclusão ideal. A gente, no contato dente a dente, tem algumas questões que a gente já conversou do que nós consideramos ideal. Relembrando esses conceitos, nós já falamos dos conceitos gerais de oclusão ideal, o que eu preciso ter, seja numa reabilitação ou em qualquer tratamento restaurador, no meu paciente, para que ele tenha uma oclusão considerada ideal ou que ela funcione o mais próximo possível do que a gente considera ideal. A gente já falou sobre isso. Em relação ao contato dente a dente, a gente já discutiu um pouco como os dentes posteriores se tocam, como são as naturezas dos contatos desses dentes posteriores. Falamos de contatos A, B e C, falamos de contatos stopper equalizer, falamos dos dentes anteriores. A gente falou como esses dentes se tocam, quais movimentos que acontecem quando eles se tocam, ou melhor, quais dentes anteriores e como esses dentes anteriores devem se tocar de acordo com o movimento que eu estou realizando, já falamos também, e discutimos um pouco em relação à funcionalidade de cada dente dentro do sistema estomatognático. Ou seja, por que um dente posterior ele recebe cargas mais altas? E um dente anterior, numa forma ideal, receberia cargas menos intensas. Por que um dente posterior ele recebe cargas basicamente no sentido vertical, ao passo que os dentes anteriores deveriam receber cargas no sentido horizontal ou cargas de cisalhamento? Isso considerando padrões ideais de oclusão. A gente já sabe por que isso acontece. Sabemos por que dentes posteriores suportam cargas altíssimas e por que dentes anteriores suportam cargas menos altas. Tudo isso está relacionado ao funcionamento ideal do sistema estomatognático. Perfeito. Já falamos de dente. Aí, na próxima etapa, que foi a nossa outra aula, a gente estudou um pouquinho de ATM. Então, a gente entendeu que a ATM é composta de algumas estruturas com características peculiares e ela executa alguns movimentos. Perfeito. Falei dos ligamentos, e esses ligamentos eles têm algumas funções específicas. Tenho ligamentos específicos que estão relacionados à minha articulação temporomandibular. Show de bola. E agora eu vou entrar num terceiro tipo de avaliação, que é uma avaliação dos músculos que executam a minha função mandibular. Todos os capítulos de livro a gente encontra esse capítulo como músculos da mastigação. Eu não gosto muito desse termo, porque me dá a falsa impressão de que esses músculos são utilizados somente para mastigar. Mas não é verdade. Esses músculos, na verdade, eles são músculos utilizados para que a função mandibular aconteça. Então vamos lá. Eu já entendi dente, já entendi articulação, e agora eu estou entendendo músculo. Ou seja, eu preciso compatibilizar o meu raciocínio nessas três frentes. Quando eu mastigo ou quando eu executo um tipo de função mandibular, quais dentes se tocam ou quais dentes deveriam se tocar quando a gente pensa no ideal? Eu tenho que compatibilizar qual é o movimento que as minhas articulações temporomandibulares estão executando quando eu faço o movimento mandibular. E, por fim, eu tenho que falar quais músculos que estão atuando para que aquele movimento mandibular aconteça. Então, olha que legal. Quando eu abro e fecho a minha boca, eu tenho músculos atuando, eu tenho a minha articulação se movimentando, com movimentos específicos dela, com a atuação das estruturas que dela fazem parte, e eu tenho uma forma ideal dos meus dentes se tocarem. Então o sistema estomatognático está todo interligado. Aquele profissional que consegue imaginar somente como o dente toca, ele vai ser limitado.
Eu tenho que saber como o dente deveria tocar, mas eu tenho que saber qual músculo está movimentando para que aquele movimento aconteça e o que está acontecendo lá na minha articulação temporomandibular. Isso é essencial para o entendimento de uma odontologia de excelência. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de músculo. Vocês vão ver que é uma aula bastante decoreba, vamos falar assim. São conceitos, né? Que eu preciso saber, mas ao mesmo tempo que eu decoro esses conceitos, ou que eu aprendo, memorizo, crio formas de memorizá-los, eu tenho que sempre tentar compatibilizar o que está acontecendo em músculo, articulações e dentes, ou o que seria o ideal de acontecer. E aí uma observação. Às vezes a gente dá essa aula e alguns alunos falam assim, mas Lucas, quando eu fecho a minha boca, eu sinto um contato forte aqui. Tudo bem, mas nós estamos falando de parâmetros ideais. Ah, Lucas, quando eu fecho a minha boca, eu sinto alguns sinais diferentes na articulação. Perfeito, mas nós estamos falando de parâmetros ideais. Então vamos entender primeiro o que é o ideal, para depois a gente entender as características que estão fora do ideal. Que aí a gente começa a entender a patologia, perfeito? Então vamos entender primeiro o que é saúde. Posteriormente a gente fala de patologia. No próximo vídeo eu vou entrar no conteúdo de músculo de mastigação. Esse raciocínio é importante, porque sem ele a gente não consegue raciocinar nesses 3 parâmetros que a gente acabou de citar. Um minutinho, a gente vai para o próximo vídeo.